Muy bien, continuando con nuestras exposiciones de diferentes ponentes que han mencionado el día de hoy, sábado 23, sobre la importancia de establecer lineamientos claros sobre la economía circular, sobre el impacto ambiental, sobre la forma como conservar nuestros recursos naturales. El día de hoy tenemos una ponencia internacional. Se encuentra con nosotros el licenciado Luis Gustavo Marcolán, que viene de Brasil y que tiene un tema muy importante acerca de la economía circular. Su tema trata sobre la fabricación aditiva como alternativa para el desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que necesita de mucha inversión y mucha dedicación en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos que hablar sí o sí de desarrollo sostenible. Y acerca de la fabricación aditiva, tiene una implicancia ya que se van acondicionando diferentes capas de manera controlada para generar procesos industriales, ¿no? Uno de ellos es la impresión 3D, cuyo especialista es el licenciado Luis Gustavo Marcolán. Muy bien, Yasmín, procedemos con la lectura de su currículum vitae de licenciado. Adelante, por favor. Bien, es un honor y un privilegio dar la bienvenida a nuestro próximo ponente, que viene desde Brasil, el estudiante de maestría en el programa de posgrado en Química de la Universidad Estadual de Campinas. Especialista en metodología de la enseñanza de las ciencias naturales, título obtenido en la Universidad Estácio de Sá en 2017, licenciado en Química por el Centro Universitario Herminio Ometo, Uniarias, finalizado en 2013. Su carrera profesional comenzó en el periodo de 2014 a 2015, como tutor voluntario de educación a distancia en el Colegio Militar de Manaus en São Gabriel de Cochair. En 2016 se convirtió en profesor de educación básica, técnica y tecnológica con el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Amazonas Campus São Gabriel de Cochair. En el IFAM ha impartido asignaturas de química general, química física y química orgánica en cursos técnicos integrados a la enseñanza media. En gestión, se desempeñó como coordinador de cursos técnicos posteriores desde marzo de 2017 hasta febrero de 2021 y actualmente se desempeña como presidente del Comité Técnico Científico de Investigación, Innovación y Extensión del IFAM. Tiene experiencia en la dirección y co-supervisión de proyectos de instalación científica, 3 como supervisor y 2 como co-supervisor. También ha desarrollado y participado en proyectos de docencia y extensión. Su producción científica incluye la publicación de 4 artículos en revistas y 2 capítulos de libros. En el campo de interés abarca proyectos de conversión de energía, química de materiales e innovación en educación, con especial atención a enfoques como la cultura make. Le doy el pase a Luis, por favor, continúe con su ponencia. Muito obrigada. Bom, vou projetar minha apresentação. Todos conseguem ver a minha tela? Caramba. Sim. Bom, boa tarde a todos. Meu nome, então, é Luiz Gustavo Marcolán. Eu sou professor de Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e estudante de mestrado na Universidade Estadual de Campinas. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre a manufatura aditiva como alternativa para o desenvolvimento sustentável. Eu não falo espanhol, então eu vou tentar falar bem pausadamente, bem com calma, para que todos consigam me entender, mas a Fiorella vai estar intermediando, me ajudando com a comunicação e nas perguntas que surgirem também. Bom, acredito aqui que todo mundo já tenha visto a impressora 3D, algum produto de impressão 3D, bem pessoalmente. Cada vez mais a impressão 3D, o conceito de impressão 3D tem se tornado popular,
com o passar do tempo. E a impressão 3D, ou manufatura aditiva, como também é chamada, ela começou a se tornar popular a partir dos anos 80. Então, a partir de 1984, Charles Hu, que era um engenheiro estadunidense, ele criou a primeira técnica de impressão 3D, que é a técnica de estereolitografia, e essa técnica baseava no contato de um laser que era direcionado a uma resina líquida, que conseguia fazer com que essa resina endurecesse, solidificasse, criando camadas rígidas que poderiam formar um objeto tridimensional. Então, na medida que o laser se movia sobre a resina, essa resina se endurecia, se solidificava, e camada por camada, aí um objeto tridimensional podia ser feito, criado a partir dela. Com o passar dos anos, novas tecnologias de impressão 3D surgiram e, pouco a pouco, ela foi se tornando cada vez mais presente nas indústrias e nos laboratórios. Hoje, ela tem aplicações na aeronáutica, na medicina, na engenharia, na química, na educação, em diversos outros setores. Mas como funciona a impressão 3D, a manufatura aditiva? Então, o processo de construção, de fabricação, quer dizer, é um processo de construção, de fabricação de objetos tridimensionais, em que a dimensão desse objeto, ela é construída camada por camada, através da deposição de um material que vai sendo depositado na medida que as coordenadas da dimensão do objeto padronizadas digitalmente são repassadas à impressão 3D. Então, ela consegue imprimir, depositar uma camada de um material até formar a estrutura física do objeto tridimensional. Diferente da manufatura subtrativa, que é bastante conhecida e bastante já utilizada, a manufatura aditiva, ela também consegue gerar o mesmo material, mas ela se difere no processo de construção desse objeto. Um objeto ele pode ser produzido tanto pela manufatura subtrativa quanto pela manufatura aditiva. A diferença é que na manufatura subtrativa, o primeiro exemplo A desse slide, você precisa de um material, uma matéria-prima em grande quantidade para que esse objeto seja esculpido, trabalhado de modo a retirar parte do material e moldar a forma física do objeto tridimensional que você deseja no final. A consequência é que o objeto é formado, mas uma grande quantidade de resíduo é gerada nesse processo. Então, significa uma perda em torno de resíduo que pode impactar no meio ambiente. Além disso, também tem a questão do custo do material, que acaba sendo um material desperdiçado. Na manufatura aditiva, a quantidade de matéria-prima necessária para produzir o mesmo objeto é uma quantidade menor, e ele utiliza essa quantidade para produzir camada por camada do objeto até obter a forma física final, sendo que no produto final tem as mesmas características, porém libera menos resíduos. Então, o impacto no meio ambiente é menor e o custo também se torna menor para produzir esse material. Bom, existem diferentes tipos de técnicas de impressão 3D, diferentes tipos de processos. Cada processo ele tem uma técnica, um tipo de modo de fazer impressão 3D, e cada técnica utiliza diferentes tipos de materiais que vão ter vantagens e limitações diferentes, dependendo da finalidade, do jeito que é utilizado. Nessa apresentação, eu vou focar no processo de impressão 3D, conhecido como extrusão, que utiliza a técnica de modelagem por deposição fundida. Em termos de como funciona essa impressão, eu irei mostrar a partir de então, né? Então, toda extrusão pela técnica FDM, ela utiliza um filamento, que geralmente é um material termoplástico. É um material termoplástico,
o que é um material que pode ser moldado a partir do momento que ele é aquecido, ele tende a fundir e se tornar meio, mais ou menos liquefeito, e nesse processo ele pode ser moldado até ser resfriado e se tornar sólido novamente. Então ele mantém as propriedades que ele tinha antes, porém ele pode ser remodelado quando é aquecido. Então as impressoras FDM são impressoras que utilizam filamentos que são materiais termoplásticos. Existe uma variedade de materiais termoplásticos, PLA, ácido polilático, acrilonitrila, butadieno, estireno, o ABS, o polietileno, PE, e assim por diante. Existem diversos tipos de materiais que podem ser utilizados para essa finalidade. Quando esse filamento é encaixado na impressora, no extrusor, o extrusor ele tem a função de aquecer, de aumentar a sua temperatura, ele pode variar a temperatura de 0 a 280 graus Celsius, mais ou menos, e quando ele atinge essa temperatura, dependendo do tipo de material que é que é colocado, se configura para ele atingir uma faixa de temperatura que permite que esse filamento seja depositado, fundido. Na medida que ele é fundido, esse filamento começa a ser depositado, chega no bico da impressora 3D, onde ele começa a acumular, e é esse bico que se move em coordenadas XY para produzir o material sobre uma plataforma de impressão. Então, a gente obtém o objeto tridimensional no final do processo, de acordo com o que foi configurado no momento antes da impressão, do início da impressão. Com base nesse processo, você pode obter diversos produtos que já são até fáceis de se encontrar nas lojas, na internet, produtos populares que envolvem a maior parte das vezes personagens da cultura pop, chaveiros e outros acessórios, mas também no meio acadêmico tem sido relatado o uso da impressão 3D para a produção de diversos outros acessórios, outros dispositivos que podem ser utilizados, que podem ter algum valor comercial, dependendo da maneira como for desenvolvido, da idade da aplicação. Um exemplo, por exemplo, esse trabalho apresentado é a confecção do uso da impressão 3D para produzir um acessório que consegue reunir duas técnicas, dois equipamentos de laboratório de química, que numa mesma análise. Então, ele consegue acoplar um potenciostato e um Raman para fazer a medida, a análise de um acompanhamento de uma reação química, detectando, por exemplo, as ligações que são formadas à medida que se varia a corrente que é aplicada no processo. Outra aplicação que a impressora 3D tem sido utilizada e relatada na literatura é o desenvolvimento de dispositivos e equipamentos que já são comerciais, que já existem as versões comerciais, mas normalmente essas versões são muito mais caras. Então, a impressão 3D tem sido usada para produzir versões que fazem o mesmo desempenho, a mesma função, porém, ela consegue se produzir com um custo bem menor, até 4 vezes menor, geralmente. E a impressão 3D também tem sido usada para fazer sensoriamento, detectar substâncias em meio aquoso, por exemplo, ou produzir modelos didáticos que podem variar dentro da química, na biologia e assim por diante. Então, são aplicações que mostram que, embora sejam acadêmicas, estão sendo relatadas no modo acadêmico, elas também têm ganhado espaço na via comercial, que poderia ser uma opção para um desenvolvimento, para uma obtenção de uma renda. E, nesse sentido, talvez a apresentação estejam se perguntando como isso se relaciona com a economia circular. Bom, todo produto de impressão 3D a partir da técnica de FDM utiliza filamentos comerciais, geralmente filamentos à base de PLA ou ABS,
que vão ser usados para gerar os diferentes tipos de produtos já comentados nessa apresentação. Alguns desses filamentos, eles são de origem renovável, são o principal componente que dá as propriedades para ele, deriva de alguns produtos de alimentos, alguma coisa de origem ecológica. Outros podem ser derivados do petróleo, como o ABS, e aí já não seria uma origem renovável. Mas, de qualquer forma, todos os filamentos comerciais disponíveis são filamentos que são todos os produtos de impressão 3D FDM utilizam filamentos comerciais que é a base da matéria-prima para produzir esses produtos. Esses filamentos, eles podem ser produzidos também, fabricados. A área que desenvolve esse tipo de filamento é chamada de fabricação de filamentos fundidos, FFF. E, geralmente, consiste na produção de um material termoplástico, um compósito termoplástico, que tem duas fases. A fase matriz, que consiste, geralmente é utilizado um material mais biodegradável, por exemplo, PLA, e a fase dispersa, que pode conter resíduos de diferentes origens comerciais, por exemplo, garrafa PET, plásticos de eletrônicos e etc. Alguns outros resíduos que permitem e que eu vou comentar nessa apresentação. Então, esses dois materiais, essas duas fases, elas costumam produzir um material, um compósito termoplástico que pode ser utilizado na extrusão, na impressão 3D por FDM, né? Isso geralmente reduz os custos e, como são materiais que são um pouquinho mais biodegradáveis, aumenta a biodegradabilidade deles, permitindo, por exemplo, produzir um produto mais sustentável até o seu fim de vida, e reciclando ainda resíduos de produtos comerciais que não seriam utilizados novamente, seriam destinados ao meio ambiente e acabariam causando algum impacto nesse ambiente. Então, um exemplo desse tipo de aplicação utilizando utilizando a impressão 3D, foi relatado na literatura como reaproveitamento dos copinhos de café expresso, que geralmente são utilizados no momento para o consumo da bebida e depois não tem nova aplicação, eles teoricamente são descartados. Não descartados, e aí, dependendo de como for, acabam impactando na natureza. Então, eles podem ser usados para triturados e aquecidos até passarem para um equipamento aqui, que é um Real Mixer desenhado nessa figura, e que consegue, por exemplo, aquecer e triturar esse material até formar um filetezinho que permite a produção de um filamento desse material. Esse filamento ele pode ser enrolado no final do processo, quando é gerado, e ser reutilizado na impressão 3D. Se for no meio do processo for colocado outros materiais, como um material condutor, como o negro de fumo, carbon black, esse material pode ainda adquirir propriedades extras, como a capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, nesse trabalho, os autores relatam o reaproveitamento desses copinhos para fazer filamento condutor e filamento não condutor, e mostram a aplicação dele no campo da química, por exemplo. Outro exemplo de aplicação que pode ser, que mostram a aplicação da impressão 3D na economia circular, é o reaproveitamento, por exemplo, de plásticos de origem de produtos eletrônicos. Geralmente, os fios, aquele plástico que cobre o fio de produtos eletrônicos, quando estraga, é descartado na natureza e não é feito nada em cima desse plástico. Os autores aqui nesse trabalho retiraram esse plástico, separaram um pouco por componentes por cores, por exemplo, e no processo semelhante ao processo anterior, trituraram esses pedaços de plástico em pedaços menores,
fizeram um processo de extrusão em que eles são derretidos junto e produziram filamentos que podem ser utilizados na impressão 3D, mostrando, por exemplo, que a impressão com filamento reciclado desses plásticos foi capaz de gerar produtos físicos aqui semelhantes ao produto do plástico comercial virgem que é disponibilizado comercialmente. Então, eles mostram que as propriedades são semelhantes, dependendo da utilidade, da finalidade daquele produto, ele poderia ser utilizado no lugar de um produto comercial e com menor impacto ambiental. Dentro dessa temática, os exemplos que eu trouxe são exemplos que ainda reutilizam, reaproveitam plásticos que embora sejam retirados, impedidos de entrar em contato ao fim do uso do produto de origem, quando são jogados na natureza, eles voltam a entrar, sem serem inseridos na linha de produtos com valor agregado, eles ainda assim, quando forem utilizados novamente numa impressão para gerar algum novo produto, no final do processo eles retornarão ao meio ambiente e acabarão causando algum impacto nesse tipo de ambiente que eles forem descartados, porque ainda são plásticos, são produtos muitas vezes de origem não renovável. Mas uma outra linha na fabricação de filamentos fundidos é a produção de filamentos, de biofilamentos, em que as duas fases, a fase matriz e a fase dispersa, que são utilizadas para produzir um material composto, um compósito termoplástico, são materiais biodegradáveis, que são de origem ecológica. Nesse caso, o filamento que é produzido é chamado de biofilamento, e aí o impacto dele no meio ambiente é bem menor. Nessa pegada, nessa linha, alguns trabalhos mostram, por exemplo, o reaproveitamento de borra de café, de restos de folha de chá na produção de biofilamentos, de filamentos que podem ser utilizados para impressão 3D e que são capazes de formar tanto o filamento quanto os produtos da impressão 3D, variando a quantidade em peso dessa mistura. E é interessante observar que o produto formado com esse tipo de biofilamento consegue, muitas vezes, manter propriedades semelhantes ao do produto comercial, como é o caso mostrado nessa figura à direita, em que o suporte do copo, o porta-copos, foi capaz de aguentar o peso de 400 gramas, assim como um porta-copos feito de um produto comercial. Então, ele consegue aguentar o mesmo peso que um produto feito com matéria-prima comercial, já testada e tudo mais. Nessa linha, outros tipos de resíduos de origem ecológica, por exemplo, o amido de batata, amido de milho, também podem ser utilizados para produzir filamentos, biofilamentos. E num outro trabalho que eu trago aqui, eles fizeram, para mostrar a potencialidade dessa produção desse biofilamento, eles testaram a impressão utilizando como corpos de teste de prova de impressão uma seção da coluna vertebral e objetos conhecidos com bastante porosidade, para mostrar que a complexidade do objeto também consegue não limita a aplicação desse biofilamento, ele consegue imprimir uma peça com a mesma complexidade, tanto comparado com o filamento comercial. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que as peças azuis são produzidas com filamento comercial PLA, tem aspectos visualmente bem próximos ao filamento produzido, ao biofilamento produzido, e as peças impressas nessa apresentação. Então, no contexto de São Gabriel da Cachoeira, que é a região onde eu me encontro, por exemplo, eu fiz o mestrado em Campinas, no interior de São Paulo, no laboratório do professor Juliano, que
que é o mesmo orientador da Fiorella, né, com quem eu compartilho com quem está ajudando aqui na apresentação, que estará auxiliando na comunicação. E distante de Campinas, uma distância de mais ou menos 2.600 quilômetros, se encontra Manaus, no Amazonas, onde, pegando mais 850 quilômetros em linha reta, você consegue chegar em São Gabriel da Cachoeira, que é onde eu sou professor, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E eu vejo aqui em São Gabriel da Cachoeira, devido ao bioma amazônico, por exemplo, muitas oportunidades no sentido desse reaproveitamento. É uma região rica na biodiversidade, que possui produtos alimentícios que são consumidos não na sua integridade. As cascas, os componentes que não são aproveitados, muitas vezes são descartados sem nenhuma nova finalidade. E poderia ser utilizada, por exemplo, nessa linha de produção de biofilamentos, para gerar renda, para produzir produtos, para agilizar processos que demandam a aquisição de filamentos de matéria-prima fora da região. E eu vejo que o Peru tem uma biodiversidade muito semelhante à do Brasil. Então, essa potencialidade de explorar a riqueza dessa região, os resíduos desses materiais que não são, dessa biodiversidade que não são aproveitados para esse tipo de aplicação, utilizando a manufatura aditiva e na economia circular, eu acredito que seja uma potencialidade, uma oportunidade para o Peru também. Por essa razão, eu acredito que a manufatura aditiva ela é uma tecnologia acessível, de baixo custo e com amplas aplicações, que cada vez mais está presente em diversos setores da economia, engenharia, medicina, aeronáutica, química, educação e assim por diante, e que utiliza matérias-primas que podem ser produzidas reutilizando resíduos de produtos comerciais de origem não renovável ou de origem renovável, e que podem ser uma parte importante da economia circular do Peru, proporcionando uma via de reaproveitamento desses resíduos que poderiam gerar renda para a população, por exemplo. Nesse sentido, eu agradeço ao convite, eu espero que todos tenham conseguido acompanhar a minha apresentação, mas caso não tenham, a Fiorella vai me ajudar na comunicação aqui para tirar as dúvidas possíveis, e agradeço a todas as agências, as instituições envolvidas no processo, na aquisição desse conhecimento. Muito obrigado. Muy agradecidos todos los miembros del Instituto de Investigación Translacional y Biotransversal AIRU por su ponencia, que ha sido muy importante para el desarrollo de nuevas estrategias dentro de la economía circular. Ingeniera Fiorella, por favor, nos apoya. A ver. Sí. Yo quisiera saber también cómo fue, si fue muy difícil entender a Luis. Tal vez él puede pasar algunas partes de su diapositiva que quedaron en duda y yo podría ayudar también, porque creo que hay tiempo todavía. Claro, preguntémosle al público a ver si es que alguien tiene alguna pregunta. A ver por aquí. Está activado el audio y el video. Si es que alguno de todos los participantes, que son buena cantidad, se quisiera mencionar algo sobre ello. Por favor, están activados los micrófonos, están activados los videos. Adelante. Luis también es profesor, entonces es profesor en el Amazonas, ¿no? Tal vez hay alguien que quiera hacer un trabajo en colaboración. Mandan felicidades por la gran presentación y la doctora Carmen nos dice que haga un resumen breve de su exposición. A ver si nos puede ayudar de repente con ello, por favor. Pero él que comparte ahí las diapositivas para acompañar, ¿no? Porque tal vez hablando yo sola como que no va a haber... ¿Puedes compartir ahí los slides? Sí.
Vicente. De repente lo más resaltante de la ponencia, ingeniero. Claro. Sí. Luis ha intentado, o sea, lo que pasa es que Luis trabaja con impresión 3D. El Perfecto. proyecto de Luis del doctorado, y estaba haciendo, yo voy a hacer catalizadores para oxidar el agua. Luis lo que hace es un electrolizador, pero que es fabricado en 3D. Entonces, en la primera diapositiva, Luis, ¿qué fue lo que hizo? Él intentó dar como que unos antecedentes, cómo que nació esa tecnología 3D, cuál que fue ese concepto, y ahí él menciona, ¿no? En 1984 creó tal técnica. Continúa, Luis. Continúa. Na siguiente. Ok. Y Sabe o ahí, número do slide? Ah, não. no, y yo voy a hacer como una recapitulación, entendi. ¿no? Como para que quede ainda más claro, ¿no? Ok, entonces, eso fue lo que hace Luis, ¿no? Luis presenta primero con qué él es el que trabaja. Él está trabajando con impresión 3D. Él quiere decir, ¿cómo es que nosotros imprimimos material 3D? Porque nosotros utilizamos tal vez la impresión cuando queremos imprimir una hoja, por ejemplo, ¿no? Queremos, voy a imprimir, tengo un informe que hacer, que presentar en la universidad, voy a imprimir mi informe. Solamente que Luis imprime en 3D. Y justo él colocó ahí una imagen, ¿no? Él está imprimiendo, parece como que un globo terráqueo, en 3D. Entonces, Luis presenta cómo es que él hace, ¿no? ¿Cuál es el material que él utiliza? Él va a fabricar, va a imprimir objetos tridimensionales, ¿no? ¿Puedes continuar? Y dice, él va a imprimir capa por capa. Entonces, hay dos tipos, ¿no? Hay dos diferentes, la sustractiva y la aditiva. Y ahí en la imagen él menciona, ¿no? Uno va a tener mayor cantidad de residuos, ¿no? Otro va a tener menor cantidad de residuos. Al final, el 3D, el objeto 3D va a ser el mismo, ¿no? Solamente que va a tener diferentes características, ¿no? Uno va a requerir de mayor material, que es la sustractiva, y otro va a requerir bueno, yo entiendo de menor cantidad de material. Y va a tener menor cantidad de residuos también. Siguiente. Pues, continúa, Luis. Aí existem bueno. diferentes tipos de processos de impressão, como mostra aqui, diferentes tipos de técnicas que usam diferentes materiais e tem diferentes vantagens e desvantagens. Claro, ventajas y Limitações. limitaciones, ¿no? Como todo. Isso. Isso. Hay un aspecto, ingeniera Fiorella, ahí justo en esa lámina, donde dice fotopolímeros. ¿A qué se refiere ello, por favor? Ahí, Luis, a primera. No, lo que pasa es que... Tá. Fotopolimerização. O que é Sim. um processo de impressão? Certo. A fotopolimerização ela consiste na curar, em produzir um material tridimensional a partir do contato com a luz. Então, você tem uma matéria-prima, que é uma resina, um líquido, e ele, quando entra em contato com a luz UV, ele começa a se solidificar, camada por camada, dependendo do tempo de exposição que ele fica. Explica isso para ele primeiro, Fran. ¿Sí? Algo, claro, capa por capa está poniéndole UV, ¿no? Entonces para modificarlo. Perfecto. Muy bien, es una estrategia muy interesante, ¿sí? ¿Es VA o VBB? O sea, hay dos tipos. ¿Qué tipo estamos en longitud de onda, mejor dicho? O comprimentos de onda, está preguntando. Trabalha-se com a luz UV. Não sei dizer assim qual é o comprimento de onda exato, mas é na faixa da luz UV, ultravioleta. Ya, perfecto. Muy bien. Creo que tenemos preguntas del formulario. Yasmín, a ver, coméntanos. Creo que ya... Sí, muchas gracias.
Muchas gracias por el pase. De hecho, hay dos preguntas en el formulario que dice, a ver, Fiorella, si no las puedes traducir. ¿Qué consideraciones de ciclo de vida se deben tener en cuenta al evaluar la sostenibilidad de productos fabricados mediante impresión 3D? Ela está preguntando sobre o ciclo da vida da impressão, sobre os produtos que você, quais são as considerações, né? Quais são as medidas que você pode tomar quando vai produzir produtos de impressão 3D? Depende muito da finalidade da peça. Yo pues estaba Geralmente, dictando. produto... Oi? Sí, no se preocupe, puedes activar los audios. Adelante, adelante, adelante. Ya, ahora sí. Assim, depende muito da finalidade da peça. Dependendo, se o produto for algo de item de colecionador, item que não vai ser muito utilizado, vai ficar guardado, geralmente o produto tende a se manter, durar muito tempo. Somente quando o produto é uma peça mais com uma aplicação única, por exemplo, há publicações relacionadas ao uso da impressão 3D para produzir eletrodos para sensoriamento. Nesse tipo de aplicação, você usa uma vez e descarta. Você não faz o uso novamente. Então, talvez, nesse caso, a questão de se o produto, o eletrodo, for produzido com um filamento sustentável, o impacto dele no final do processo da ação seja menor, porque pelo menos ele vai ser utilizado e vai ser descartado sem causar tanto impacto. Quando ele é produzido com filamento que já não é tão renovável assim, você ainda usa uma vez, porém, o impacto que ele causa no meio ambiente é maior. Então, nesse tipo de aplicação, a vida útil do produto em si é bem curta. E aí é interessante se você utilizar matéria que seja com o menor impacto possível, né? Algumas das aplicações na impressão 3D, após a peça ser utilizada, elas podem ainda passar por um novo processo de extrusão e ser recuperadas para formar um novo produto novamente. E aí você renova a utilidade dele, mas existe um limite. Não dá para fazer num ciclo infinito. Geralmente, 3, 4 vezes, e aí já não dá, já perde as propriedades da aplicação desejada, né? Talvez mantenha a utilidade para outra, mas não para essa. ¿Entendió? Sí, por supuesto. Continuamos con la siguiente pregunta, que es en términos de diseño. ¿Cómo puede la fabricación aditiva permitir una mayor eficiencia y reducción de material en la creación de productos sostenibles? Bom, pode falar, Fernanda. Não, entendi a pergunta. Acho que eu entendi a pergunta. Se eu responder não estiver na linha, você me ajuda. Mas sim, eu vejo a questão da diminuição dos resíduos que, por exemplo, você precisa produzir um material que do modo de produção tradicional seria a manufatura subtrativa. Gera um resíduo muito maior. Então, a eficiência, a produção do material é a mesma, a finalidade, o objeto produzido no final do processo é o mesmo, mas a quantidade de matéria que você usa no início para produzir aquilo gera uma menor eficiência, porque sobra matéria que você não vai reaproveitar. Então, um custo maior, uma eficiência menor. Quando você utiliza a impressão pela manufatura aditiva, essa característica não se aplica mais, porque você utiliza uma quantidade de matéria menor, um custo menor, e produz exatamente a peça que você precisava com a aplicação. Gera resíduo, mas o resíduo gerado ainda é muito menor do que seria pela manufatura subtrativa. Dependendo se a manufatura aditiva envolver no método de impressão biofilamentos, por exemplo, que são produzidos a partir de materiais que não têm valor, não têm utilidade, seja resíduos orgânicos de cascas de frutas,
restos de madeira, coisas assim de origem ecológica, isso, teoricamente, não tem uma finalidade, não tem um custo, é um resíduo. Mas ele pode voltar a se transformar num produto, uma matéria-prima que pode ser utilizada na manufatura. Então, a questão de ele ganhar um valor agregado ali para produzir um material pode ser uma oportunidade assim, de valorização daquele produto e uma economia muito grande. Muchas gracias. De hecho, esperamos que su participación en este evento sea un catalizador, ya que hemos estado hablando de bastante catalizadores, que nos motive para nuevas ideas de innovación. Muy agradecida. Doctor. Sí, hay una pregunta, por favor, si ingeniera Fiorella nos puede facilitar. Hay una pregunta en el chat. Dice que interesante, también se está aplicando para alimentos, específicamente de chocolates. Es una tecnología muy amplia. Se la transmitimos, por favor, al licenciado. A pergunta? Eu acho que é um comentário, não? Ah, Aí ela está falando, nossa, que interessante, está falando, não, também a gente está aplicando para alimentos, na área de sim. chocolate, né? Uma tecnologia muito ampla. Sim, é verdade, é bem legal essa aplicação, está ganhando diversos setores, então tem oportunidade para qualquer campo que as pessoas forem se envolver. E eu acho que assim, daqui para os próximos anos, eu não vejo um progresso que as pessoas não vão ter uma impressora 3D para fazer muitas das finalidades das aplicações que elas têm que desenvolver hoje em dia. Muy bien, despedimos. Quiero lanzarle un mensaje al licenciado Luis. Muito obrigado pela sua excelente apresentação. Entraremos em contato consigo para mais projetos de inovação. Muito obrigado. Bien. Boa tarde. Boa tarde.